Boa noite, pessoal. Meu nome é Lucas Salton, aqui é o Vinícius, a gente trabalha na Concrete. Hoje a gente vai falar sobre como construir interfaces com Shib e elas sendo reutilizáveis e compatíveis com o Vue Code. Será que é possível? Será que não é? E tal. Eu vou explicar tudo o que é Vue Code, para quem não, se alguém não souber, a gente fala. Então, quando a gente fala de storyboard e Vue Code, só para esclarecer, o que a gente chama de Vue Code aqui é... Não, deixa quieto. Vue Code é fazer as nossas telas de uma maneira programática. Então, a gente instancia as labels, as images e views via código e mostra só via código, ou seja, sem storyboard, sem Shib, sem etc. Então, quando a gente aborda esse assunto, a maioria das caras que a gente... Se você é time Vue Code e você fala, vamos fazer com storyboard, aí você faz aquela cara ali. Aí, se você é time storyboard e fala, vamos fazer Vue Code, você faz aquela cara ali. É um assunto polêmico. Porque tudo que é polêmico tem pontos fortes e pontos fracos. Lá na Concrete, a gente tem um estilo de trabalho bem aberto. A gente pode, cada time escolhe qual é a melhor solução para cada projeto. E basicamente eu e o Vinícius éramos do mesmo time e a gente teve a oportunidade de começar um projeto do zero. E a gente pensou qual que é a melhor approach. Ele tinha as ideias dele, eu tinha minhas ideias, e aí o projeto agora a gente já entregou, já está em produção, e aí a gente vai passar basicamente a nossa visão nessa guerra. Tá. Então, storyboard. O que é o storyboard? É um método padrão indicado pela Apple para a gente criar telas e navegação. Então, principalmente, acho que todo mundo aqui, quando aprendeu a programar, aprendeu com storyboard. É o que está nos tutoriais da Apple, é a maneira mais fácil de você começar a fazer telas, é rápido para fazer as telas, porque é só arrastar e soltar. Orientação objeto, né? Ai, meu Deus. Essa piada é muito boa. Aí é só arrastar e soltar, para navegar ainda. Assim, você não coda tanto, monta mais visualmente, muito fácil de ver como as telas vão ficar. Só que para alguém que já trabalhou com storyboard num projeto de mais de uma pessoa, já passou com problemas de merge no Git. Então, o storyboard é meio que um XML da Apple lá, todo muito louco. E quando o storyboard fica muito grande, e aí eu na minha máquina faço uma mudança, e aí ele vai lá e faz na dele, e aí o merge, e a gente vai ver um merge de XML que não... A gente, não que não entende, mas é confuso, dá problema, e aí a solução é sempre, deleta tudo, aí a gente faz de novo, só na minha máquina, alguma coisa assim. Além disso, o storyboard edifica o controle das nossas controles. Ficou meio ambíguo, mas assim, a gente não tem no controle sobre como elas são instanciadas, como a navegação é feita, como a gente faz injeção de dependência, a gente perde alguma dessas coisas usando storyboard. Tá? Com Vue... calma, skipou 2 ou não? Não é. Com Vue Code agora, o Todd vai falar. Vinícius. Depois eu explico o Todd no final da palestra. Pessoal, eu vim basicamente falar um pouquinho do Vue Code aqui, por causa que a gente tinha esse embate desde o início do projeto, e o Saltão. Eu era o Team Vue Code, e ele era o Team quero fazer as coisas tudo visualmente. Então, a gente começou meio que paralelo o projeto. A gente tinha, então eu vou fazer Vue Code. Ele, então eu vou fazer Shib. A gente continuou o projeto, eu fazendo Vue Code, tela em Vue Code, e ele fazendo Shib. Mano, isso aqui vai dar merda, viu? Mais pra frente isso aqui vai dar merda. E teve uma hora que a gente teve que juntar, a gente pensou assim, não, a gente tem que ver alguma maneira de juntar isso e fazer com que seja viável e o mais fácil possível de testar, de construir as telas mesmo realmente, e seja rápido. E aí, ele, não é mais rápido. Não, não é mais... Eu faço mais rápido que tu. Aí, beleza, então. Pois vamos ver. A gente ficava nesse embate, ficou basicamente umas 2 semanas nisso. E aí a gente... Depois eu falei assim, não, mas depois me mostra como é que faz em Shib. E aí a gente... Vamos tentar fazer uma maneira correta. Eu mostrava como é que era no Vue Code. E eu vou mostrar um pouco do que a gente teve. Eu também fiz alguns projetos paralelos mesmo ao que a gente estava fazendo, para poder mostrar os benefícios e tal. E eu vou mostrar os benefícios, os contras também. E a gente também tem um convidado especial aqui também para falar um outro ponto sobre Vue Code em breve. Bom, basicamente era instanciar e organizar as views, né, manualmente, via código, ou de view, basicamente. Controle de telas, como são os criados e a navegação. Basicamente, o que fica mais fácil é a injeção de dependência com Vue Code.
Todo mundo, quem trabalhou com isso, seja com algum framework de Snapkit ou o próprio Anchor do Xcode, da Apple, fica bem fácil fazer isso. Facilitação de merge. Quem teve problema de merge de storyboard, então de Chibi, em times grandes, isso aqui é triste. Podemos criar as views reutilizáveis, sei lá, tem um padrão que seja um título e uma label, e aí posso reutilizar isso no app inteiro, fica bem mais fácil. Mas também tem os seus contras, né? Tipo, porra, tô aqui no fluxo que tem na quinta feature, mas eu quero visualizar essa tela aqui. Porra, vou ter que fazer um snapshot, mas não, eu não tenho snapshot, ou então tenho que fazer instanciar essa classe para poder começar por ela, para não ter que reiniciar o app, ter um fluxo de login. Então, tem seus prós, assim, seus contras. Mais lentos, tipo, isso aqui não é... A gente estava até discutindo sobre isso, se é mais lento de criar tela, no tipo de... Se for só view code, ele vai demorar mais que o Chibi. Tem alguns padrões lá no GitHub e no Twitch que o cara fala que é mais lento fazer telas em view code, do que em Chibi, porque ele inicializa primeiro o Chibi, ou então inicializa só uma única vez. Eu não tomei isso como verdade, porque sei lá de onde é que ele tirou isso, então... Mas criação de tela, eu digo na criação mesmo visual. Tem vários elementos na tela e tipo assim, vai ficar difícil de criar. E isso pode gerar uma classe bem grande, tipo assim, porra, eu tenho uma tela de timeline aqui, vou ficar quebrando aqui em várias views, ou então vou fazer uma view só. Isso pode gerar uma classe gigantesca. Eu queria chamar o Guilherme aqui, que ele tem um outro pronto também, num projeto que ele está trabalhando. Se quiser sentar aqui na cadeira da Apple aqui também. E aí ele vai falar um pouquinho do que ele enfrentou. Não, sei, tô zoando. E aí, galera, boa noite. Só para dar um pouquinho da experiência que eu tive também em outro projeto, eu não trabalhei com eles, eu trabalho na Concrete também. No outro projeto que eu estava, a decisão tomada foi para usar só view code. Então, aquela coisa, pô, legal, storyboard é uma merda, todo mundo que é júnior usa storyboard, se eu não usar, eu não sou júnior, né, tal. Foi, honestamente, assim, falando por cima, foi um pouco isso. Mas a experiência, no começo, foi muito bacana, porque realmente você consegue ver um ganho, você consegue ver, nossa, se eu pegar esse código aqui, eu consigo chamar de qualquer lugar, e, pô, que bacana, esse botão vai estar em todo lugar, se eu mudar aqui já está pronto, tal. Isso realmente é uma coisa positiva, mas começou a aparecer, de repente, muita coisa negativa. O código começou a ficar muito grande, as classes de view começaram a ficar enormes. View simples, né, aquela view que você põe uma label, põe uma imagenzinha, pô, legal, bacana. Ah, não, eu quero que a minha view seja uma table view que faça animação assim, quando eu subir, apareça outra view fazendo transição e tal. Pô, de repente o view code dessa view já não está mais tão simples assim, já começou a ficar complexo. E não foi tão fácil de fazer. Então, assim, a ideia parecia ser muito boa e com certeza, acho que os pontos positivos estão aí. Mas quem estava lá na época, quando foi tomada essa decisão, pô, todo mundo se alinhou e ficou sabendo do que era para fazer, entendeu o view code. Todo mundo que começou a entrar depois já começou a ficar meio perdido. Eu falo, pô, eu não estou vendo a tela. Uma das vantagens do storyboard é você realmente ver o fluxo. Com o view code não, você vê o código, como é que vai ficar essa tela? Pô, não sei. Onde é que está essa tela? Pô, você tem que logar, entrar aqui no usuário, esperar que venha a massa correta para chegar na tela tal. Não, então, quer dizer, você tem uma necessidade implícita aí que você tem que ter um teste de snapshot. E, pô, ter teste é legal, mas você não tem escolhas. Tem que ser um snapshot, porque senão você vai levar muito tempo para ver aquela tela que você criou e aí você, puta, será que está alinhado? Será que não está? Então você vai ficar ali uns 20 minutos, meia hora para ver uma alteraçãozinha de um ponto numa âncora que você colocou. Então, assim, esse é o lado ruim assim dos view codes. Mas será que tem alguma solução? Isso não foi combinado, hein? Isso aqui não foi. Mas só um último ponto é que, tipo, eu não... ninguém aqui viu, tipo, pô, view code é uma merda. Ninguém fala isso, mas a gente vai só mostrar os pontos, tem benefício pra caramba. A gente chegou a utilizar ainda view code, ainda tem view code no projeto, é utilizado em algumas telas que fazem sentido, e aí a gente trouxe o Chibi para... O Saltão vai falar. Então, assim, toda a história lá de criamos esse projeto e tal, a ideia foi basicamente o seguinte, eu
não queria usar view code. Eu tinha minhas visões contra, mas eu falei, eu quero entender por que esse tal de view code é tão sensacional, por que esse tal. Fui investigar, fiz implementações em view code e eu entendi os benefícios que ele trazia. Mas eu falei, deve ter um jeito de ainda usar o Interface Builder e ter esses benefícios. Não pode ser que eu preciso escolher um ou outro e só benefícios ou só coisas ruins. E aí, durante o projeto, a gente foi basicamente juntando, sei lá, basicamente essa tal que vai ser uma junta de técnicas e é mais tipo o que a gente acabou aprendendo durante o projeto usando essa maneira híbrida, que não é nem tão diferente. Tá, isso aqui é um GIF para exemplificar aí a treta quando que a gente teve. É view code? É Chib? Não. Fala, foda-se, não. E aí, a pergunta é, se desse para ter todos esses benefícios e manter o Interface Builder, e mais importante, ser compatível, né? Você fica meio... não precisa escolher entre um e outro. As Chibs, elas eram usadas para construir telas no Xcode antes das storyboards existirem, por assim dizer. E ainda são usadas hoje em dia, elas estão lá para usar, talvez nem todo mundo conheça. Basicamente, para quem não conhece, imaginar como se fosse uma tela do storyboard solta. Só tem uma tela, é um arquivo solto. Dessa maneira, a gente cria as telas usando o Interface Builder, que é mais ou menos a mesma coisa que fazer no storyboard. A gente tem todo o controle de como elas são criadas, a navegação delas, a injeção de dependência. A gente tem como ver instantaneamente como a tela vai ficar. A gente consegue montar a tela rapidamente, colocar constraints e tudo mais. A gente consegue criar views reutilizáveis com outros chibs. Vou explicar mais para frente. Isso daquele mesmo artigo que o Todd mencionou. O Xcode, quando a gente compila um código, tudo que a gente... E vamos supor que eu fiz uma compilação completa, demorou lá 500 anos, aí eu mudo uma classe. O Xcode ele não recompila o projeto inteiro. As classes que eu não afetei, ele não recompila, ele recompila só o que eu mexi. A base é que, tipo assim, às vezes mexendo num view code, por qualquer lógica maluca que o Xcode tem por trás, ele decide não reconstruir só o arquivo de view code, mas algum outro que ele, sei lá, tem alguma dependência, ou que o Xcode acha que depende dele. Isso pode demorar mais para recompilar do que só ele reempacotar um chib. Então, dependendo do caso, pode ser um pouco mais rápido. E é compatível com view code, então ninguém aqui está falando nunca mais use view code. Dessa maneira a gente consegue usar chibs talvez onde seja interessante usar elas, ou tipo, se é uma tela muito simples, fazer com view code é mais fácil, com chib uma tela mais complicada. O único problema ainda que persiste é que se duas pessoas mexerem na mesma chib, aí vai ter aquele mergezinho de XML que ainda ameniza porque é um arquivo menor, e aí se você olhar aqui e ali, você mais ou menos estou entendendo o que aconteceu, mas ainda pode acontecer. Então, normalmente uma ideia é que não mexam na mesma tela. Whatever. Bem, como que a gente faz essas telas com chibs e tudo mais? Isso aqui é uma lib, e a primeira coisa que eu vou recomendar para quem não conhece essa lib, usar em todos os projetos nesse instante. É reusable, mas é muito bom. O reusable, aqui tem a descrição do GitHub deles, é uma... Quê? Tem que usar, porque é o seguinte, quem já teve problema lá no DQ da célula do table view no cell4row, onde se precisa inferir um tipo para a célula, e aí você tem que fazer aqueles S com exclamação, com interrogação, e aí você fica, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O Reusable ajuda nisso. Ele consegue inferir tipo na hora que a gente está fazendo DQ Reusable Cell, no cell4row. Ele também consegue remover um pouco da gambeta que a gente teria que fazer para instanciar chibs, porque normalmente para usar uma chib a gente precisa falar, Xcode, eu quero que esse arquivo de view carregue tal chib, e aí você precisa passar essa chib por string, e aí a gente sabe que passar coisas por string não são tão legais, podem gerar erros. Então o Reusable ele ajuda a gente, então nesse caso a gente não usa string, a gente não usa nada, a gente não usa Reuse Identifier, ele trata tudo para a gente de maneira com inferência de tipo. Tá? Depois deem uma olhada, é sensacional. Tá, a ideia aqui de exemplo é a gente fazer uma tela assim, tem um texto ali e um botão embaixo, e quando a gente toca, ele incrementa aquele número. Como é que a gente faria isso usando o chib? É uma tela simples. Bem, a primeira coisa, cria-se um chib solto.
ela vai vir assim e a gente arrasta como se fosse no storyboard. Mesma coisa. A gente também cria, vou mostrar no próximo slide, uma classe que herda de YView, e a gente seta, aqui eu deixei do ladinho, clicando ali em View, setar a classe customizada dela como esse arquivo de View. Aí aqui está desculpa se ficou pequeno, se ficar pequeno vocês avisam, eu explico, eu falo qualquer coisa. Aqui é basicamente uma subclasse de YView chamada HomeView. A parte mágica aqui é aquele nibloadable. Aquele nibloadable é do reusable. Estou vendo que eu estou importando o reusable ali em cima. E basicamente o que ela permite para a gente é instanciar essa classe chamando ela de um chip. Aqui tem um outlet que a gente criou usando o control arrasta lá. Eu declaro um increment count igual a 0 e a gente tem um IB action do toque do botão que vai incrementar esse increment count e atualizar o texto. E aí, beleza. A primeira coisa aqui que eu não sei se todo mundo faz, se não faz, era interessante começar a fazer a partir de agora, é ter um arquivo para a view da sua tela e um arquivo para a view controller. Vindo de storyboard, normalmente você cria a storyboard e aí tem uma controller que é daquela tela e aí você sai jogando os outlets tudo na view controller. Não é legal. E mais para frente vai ter uns exemplos de como fazer isso legal. Então aqui eu instancio aquela view chamando HomeView, é igual HomeView.loadFromNib. Esse método também é do reusable. Ele basicamente vai instanciar essa view já carregando o chib do projeto. Essa função aqui, loadView, ela é um override da view controller que a gente basicamente fala qual que vai ser a view root, a view principal. E a gente faz self-view é igual a HomeView. Só isso aqui já é o suficiente para fazer funcionar. Aqui, esse slide é só para mostrar, porque quem está acostumado com storyboard, você vê que lá na configuração do projeto tem o main interface, está lá tipo a storyboard principal, ele sai mandando aquilo. Se a gente deletar aquela storyboard, o projeto vai crashar quando você mandar rodar. Porque você agora tomou controle de como o app é inicializado, por assim dizer. Então, uma das coisas que a gente faz é... Isso aqui, qualquer projeto com view code já funciona assim. A gente tem que vir aqui no app delegate, criar uma window, setar o root view control daquela window e chamar esse make invisible, que é normal. Isso aqui é normal. Até aqui tudo ok, né? Nada muito surpreendente. E aí, se a gente rodar isso aqui, funciona. E aí você fica, meu Deus, funcionou. Agora, aqui um passo que não ficou tão legal desse primeiro exemplo é refatorar a lógica de negócio. Vocês viram que tanto o botão, a lógica de incremental do botão ficou na view. Uma das coisas que a gente tenta fazer é view, o arquivo da view cuida de lógica de apresentação, o arquivo de view controller cuida da lógica de negócio, por assim dizer, de uma maneira por cima. Então a primeira coisa que a gente faria, isso aqui é um jeito de a gente comunicar a nossa view com a view controller e, mais importante, fazer ela não dependente da nossa view controller, para eu poder usar essa view em outros lugares. Declara-se um protocolo, HomeViewDelegate, que tem uma função digitap increment button, quer dizer que ele tocou no botão de incremento, e ele espera de volta um inteiro. Cria-se também um wikvar delegate, basicamente para view controllers poderem conversar com essa view. E na action, a gente vê... O que foi? Beleza. Na action, eu tento pegar o valor dessa chamada de delegate e eu seto o botão foi tocado tantas vezes. Com essa lógica, agora na view controller, o increment counter vem para a view controller. No init agora, eu seto o delegate da view para a minha view controller. E no digitap increment button, esse aqui eu estou implementando o delegate, que eu declarei na view anterior. E agora, isso aqui, o Xcode vai forçar a gente a implementar isso aqui. E aí, quando a gente implementa a lógica nossa de incrementar, e a gente repassa esse valor para a view. Então, a gente consegue separar essa lógica. Tá. Esse superinit, nib, name, new, bundle new, é basicamente tipo, a gente precisa passar os dois como new, tanto no view code quanto com esse método de chib, por causa que é um init da view controller. E aí, como a gente já está dando o nosso nib via o load from nib, a gente não precisa mexer ali.
Pode passar new que não dá problema. Então, ótimo, a gente conseguiu separar a lógica. E agora views reutilizáveis. Então, tipo assim, até aí tudo maravilha. Só que se a gente quisesse transformar essa label, esse botão que incrementa, em uma view reutilizável, porque eu pudesse usar em outras telas, para que eu pudesse usar talvez mais do que um na mesma tela, sem ter que ter código duplicado. E, basicamente, aqui tem um vídeo, como uma view reaproveitável ficaria, dá para copiar e colar, e ela vai ter os mesmos valores, eu posso customizar, sei lá, a cor do botão e coisa e tal. Aí eu vou mostrar como é que faz isso. Tá, esse código aqui ficou muito pequeno, agora que eu vi, mas basicamente... Caramba. Até aqui ficou pequeno. Eu sei. Basicamente o que a gente faz aqui é, eu crio de novo uma outra view, incrementer view, com um protocolo, incrementer view delegate, que de novo recebe que espera uma função de step increment button. Tem a label, tem o botão, o delegate, a declaração. E aqui a parte importante, aqui não sei se vai estar para ver, é um IB inspectable. O IB inspectable, o que foi? É porque eu pensei que dava para mostrar. Não, dá para ligar o zoom, se for interessante. Dá para ver? Não dá. Eu vou ligar o zoom aqui, mais fácil. Eu vou ligar o zoom aqui. Eu tô com dificuldade de ver aqui, mano. Calma, a gente vai fazer o zoom. Os caras só estão acreditando. Beleza, calma, não precisa acreditar, agora vai dar pra ver. Tá, segura aqui. Caramba. Foi quase um live code aqui, pô. O delay é incrível. Aqui, pronto. É command, mano. Ctrl. Agora vai. Aí. Mas, cacete. Ele só dá zoom. Ah, tá. Meu trackpad tá zoado. Eu sei. Tá. A gente vai indo assim. Melhorou agora, acho que dá pra ver melhor. Tá. Bem, voltando aqui, retomando, a diferença aqui, outra diferença importante. Agora, ele não é só nib loadable, ele é nib owner loadable, por causa que, por motivos de instanciação lá do reusable, essas views que você vai querer reaproveitar em mais lugares, ou que elas vão estar como filhos de uma view root, elas precisam ser nib owner loadable. Isso tudo na documentação, então não precisa decorar, quando vocês forem olhar lá vai dar para lembrar. Então, a primeira coisa aqui que tem diferente é esse IB Inspectable. IB Inspectable é um negócio do próprio Xcode que deixa a gente expor um parâmetro de uma classe para ser customizado num Interface Builder. Aqui eu estou basicamente expondo que a cor do botão ela pode ser inspectable, então lá no Interface Builder eu posso mexer na cor, trocar a cor, e por default ela é azul, e quando eu troco, mexo lá, ele vai rodar esse Update View. Pode descer um pouco? Beleza. Sobe um pouquinho se deseja. Ô, cacete. De agulha. Aí, beleza. Aqui tem o init, aí a diferença. Para instanciar essa view, a gente não vai usar o load from nib, lá, load nib. A gente precisa chamar esse load nib content nos inits. Esse required init é aquele init que o Xcode nos obriga a fazer quando a gente declara qualquer outro init. E aqui tem o mesmo IB action, que vai chamar o delegate. E o funky update view, basicamente, ele roda o código que customiza a view. Aqui, no caso, eu vou setar a cor do título do botão para a cor que a gente setou lá em cima. Relaxa. Então, beleza. Daí, se a gente fosse... Para usar essa view reutilizável, é só a gente arrastar uma YView branca, solta, e a gente seta a classe dela para incrementer view, que foi a classe que a gente criou. Isso aqui o Xcode é meio chatinho, então nem sempre ele quer funcionar, mas quando funciona ele já mostra a view com o preview de como ela vai ficar. Tipo, isso aqui dentro, como vocês podem ver, aqui não tem setinha, então não dá para mexer no que está dentro, por causa que quem cuida disso é a classe da view que a gente customizou. E eu acho que se a gente não
Anyway, aqui tem outra aba onde a gente pode customizar a cor do botão. Estava aqui no videozinho. Aquele button color ali. O IB Inspectable basicamente gera aquilo ali. Increment Review, button color, que a gente deixou para ele. Então, agora, naquele mesmo app, se a gente quisesse ter dois, a gente pode criar a nossa UI View, que, incrivelmente, ela só tem dois outlets, do First Incrementer View e do Second Incrementer View, que é do tipo Incrementer View. Ficou pequeno de novo. Aqui no Home View Controller, eu, de novo, estou guardando o primeiro variável de incrementação e a segunda. Aqui no init, eu pego o delegate da primeira Incrementer View e da segunda e seto como self. E no Digitap Increment Button, basicamente, eu dou um switch no sender. Ali, eu estou mandando o sender basicamente tipo, para eu saber qual increment view que eu que está pedindo o incremento. Então, dou um switch. Então, se for a primeira, você incrementa no primeiro e retorna o valor da primeira. Se for a segunda, você incrementa o valor da segunda e retorna a segunda. De resto, volta a zero. Então, o resultado vai ser esse aí. Cara, o vídeo tocou direto. Dá para você incrementar incrementa o outro. E a gente tem, sem duplicar o código, as duas views modulares. Sim, faltou uma coisa que eu acabei de esquecer aqui. Esse outro aqui é IB Designable. O IB Designable é o que fala para o Xcode, esta classe pode ser renderizada no Interface Builder e ela pode ser mexida, ter essa interface entre Interface Builder e código. Tá? Então, aí o IB Designable e o Inspectable. Só uma coisa, esse Designable e Inspectable, eles não são necessários para se mexer com View. Para ser sincero, nem sempre isso aqui funciona da maneira que a gente gostaria. O Xcode, de vez em quando, vai falar a View está quebrada, e eu não sei porquê, e ninguém vai saber porquê, e é difícil de debugar. Mas é uma opção. Se você conseguir fazer funcionar, ou tipo, for interessante ter essa super customização de views, é bom usar isso aí. Beleza? Então, beleza, a gente conseguiu basicamente o que a gente queria. Resumindo, usar o Reusable, a gente facilita a reutilização de views, tanto faz, se é Shib, se é View Code, qualquer coisa. A recomendação é usar delegates ou closures para a gente comunicar a view com a controller e a gente deixá-las separadas e reutilizáveis. A gente usa nib owner loadable para as views modulares, então views que a gente vai querer ter em várias telas, e o nib loadable para as telas que vão ser as telas root, por assim dizer. O IB designable e o IB inspectable para a gente poder personalizar as views on the fly. Do quê? Tu quer falar? Eu estava falando para ele aqui que a gente chegou a fazer algumas telas de erro, de status de erro, e a gente estava utilizando o nib owner loadable. E a gente estava muito nessa dúvida, o que utilizar, né? Se era nib loadable ou nib owner. A gente utilizava meio que, coloca o que está funcionando aí. E tipo, ia na doida mesmo, sem saber. E aí depois que a gente foi ver, procurar mesmo, assim, batido, por que não estava aparecendo nossas telas de erro. E aí eram telas criadas com chibs lá, e elas eram uma tela só, e ela se adequava ao tipo de erro lá, que a gente passava no init. Então a gente meio que teve muita dúvida, era dúbio essa nib loadable e o nib owner. Mas lá na documentação do Reusable, dá para ler e ficar de boa. Mais uma coisa, isso aqui não tem muito a ver, dá para usar nos dois. Só antes de fazer isso aqui, não sei quem já implementou com View Code, mas, por exemplo, se eu quisesse usar, vamos supor que eu tivesse uma view reutilizável que é View Code, eu poderia usar ela em conjunto com Shib. O ponto final é que, tipo assim, quando você quebra o jeito que você monta uma tela usando View Code e como você monta usando uma Shib, fica muito claro que tipo, a única coisa que muda é da onde vem a inicialização a construção da tela. Porque quando vem com Shib, a gente só vai falar para o Reusable, por favor, me vê o tal do nib e popula a tela. Quando é View Code, a gente vai montar
a label, as imagens, setar os constraints e adicionar, dar vários add subview lá, e a tela vai estar montada. Esses dois métodos se conversam, então, tipo, um dos pontos que eu quero passar é, tipo, não precisa não usar o outro para usar o outro. Vai totalmente da descrição de cada um, achar como deve usar. Aqui, esse último slide aqui, de One More Thing, é uma coisa que eu acho que eu achei que valia a pena encaixar aqui na tal, que ela é interessante. Não necessariamente tem a ver com Chibi ou na guerrinha, mas eu andei mexendo um pouco com Flutter e outros programas reativos recentemente, e eu achei interessante. Calma. Prometo que é interessante. Só falar um ponto. Tem certeza que você ele, quer mostrar isso tipo, ele ficava. Já começou essa briga entre Vue Code e Chibi, assim, ele tô mexendo com Flutter. Eu, puta que pariu, não. E aí, tipo, ele tentou me convencer, me mostrou os pontos lá do Flutter e, tipo, beleza. Assim, é uma dessas coisas que, tipo, é usado muito lá, mas eu não sei se a gente usa muito aqui, é uma coisa que eu acho ajuda a gente a ter uma separação mais legal. Não é o widget. É o seguinte, para controle de estado da view. Como uma view, tendo essa separação, então vamos supor assim, se você tiver na cabeça esse negócio de view controller, lógica de negócios, de como, sei lá, o modelo vai ser exibido, e a view é só lógica de como eu devo exibir os dados. Ela não deveria conhecer mais lógicas do que como ela deve exibir os dados. Isso aqui, por cima, basicamente, isso aqui vocês podem usar, não é nenhum protocolo nem nada. É uma sugestão que no Flutter eu acabei usando e aqui é legal. A gente pode declarar um enum de view states. E nesse view state, o nosso enum do Swift, ele é muito poderoso. Quê? Power of enums. Ele é muito poderoso, então no ponto que alguns widgets podem receber parâmetros. Widgets não, enums. Então a gente poderia ter um estado para a nossa view de loading de dados carregados ou erro de carregar. E na nossa view a gente tem um método chamado setState. E esse setState recebe um enum do tipo testViewState. Aqui, testViewState é só o nome arbitrário que eu dei. Então a gente pode fazer o switch, e nesse switch a gente tem como, se é loading, então a gente esconde isso e mostra aquilo. Se os dados foram carregados, então seta o viewModel que seja, e dá um reload na table view para a gente carregar os dados. Se deu erro de carregamento, no let error a gente pode receber o erro e mostrar uma mensagem apropriada. Isso aqui é só um a mais para... Um plus, não tem nada a ver com plus. É um plus para, tipo, pensar no sentido, tipo assim, em vez de a gente... Isso aqui é um jeito de a gente se comunicar com a nossa view de uma maneira mais unificada e um pouco mais organizada. Em vez de, tipo, várias funções soltas na view, set isso, set aquilo, animate, não sei o que. Se a gente, dessa maneira, aí eu não sei, aqui é porque eu realmente não olhei mais sobre isso. Se tiver alguma lib de iOS que já faz isso e eu estou totalmente viajando aqui, depois vocês me falam. Mas nessa pegada aqui é muito fácil porque a gente não precisa... A gente sabe exatamente quando algum estado está com algum problema, a gente sabe exatamente onde olhar. Não tem um fluxo louco que aconteceu para gerar aqui, tem uma label que sai voando, ou sei lá. Aqui a gente sabe exatamente como devia estar. E é basicamente isso, se vocês quiserem ver depois. Não tem. Agora dúvidas, e eu espero que... Não sai correndo não. Não, é bom, mas dúvida é antes. Alguém tem dúvida? Já imagino que vão me dar um tiro aqui. Olha lá, vai lá. Peraí. Mas segura aí. Segura, Lombardi. Então, essa lib que você importou aí, como é que é o nome deles? Reusable. Isso, reusable. Você cria um chip em outro lugar. Você cria uma storyboard, você vai lá, cria uma view branca e fala que a classe dele é o cara. Ela vai exibir para mim na storyboard? Então, nesse método de chips a gente não usa storyboard. Porque eu queria saber só se isso daí faz renderizar em uma outra view. Se você quiser, por exemplo, fazer aquele nossa viewzinha quadrada que é o incrementer, eu crio a chib sozinha, crio aquele arquivo de incrementer view, seto, sei lá, os outlets e os actions nessa view, e eu boto ela como reusable e inspectable e tudo aquilo. Aí eu vou em outro storyboard e quero usar aquela view. Sim, ele mostra, porque é o mesmo sistema. Por causa do... Não é por causa do reusable. O reusable ajuda a gente a fazer isso. Sim. Mas basicamente o que faz isso aparecer de verdade
O reusable faz parte disso, mas o inspectable e o designable, aquele IB designable que tem na declaração da view, que você basicamente está declarando ela que funciona assim. Então beleza, foi o conjunto. Então. Sim, funciona. Essas coisas são cross. Tá, use com prudência porque é o seguinte. Se em algum momento você faz uma view dessas que tem algum problema de código e o Xcode roda um build atrás desses inspectables, e se não der certo, ele só fala assim, e as views não estão mais funcionando. E ele literalmente quebra todas que usam isso. E aí fica um quadradinho cinza pequeno. E aí tem críptico, você entender o lugar que você tem que clicar na view, e aí tem um botão lá em cima no Xcode que chama Debug Selected Views, onde ele vai basicamente abrir um simulador escondido, onde vai crashar e aí você vai descobrir o que está acontecendo. Se quiser, eu posso até mostrar como é que faz isso. Mas é meio chato quando não quebra, então use com moderação, é uma boa. Fazer uma pergunta. Manda. Reza a lenda que a build time de quando a gente trabalha com Zibs e storyboard, ele fica ele é afetado. Vocês viram isso nessa comparação de view code e tem esse ponto? Então, a gente não pôde fazer, sei lá, um benchmark, porque eu acho que só faria sentido se a gente tivesse um projeto full, grande, para a gente poder ter algum tipo de contagem, e ele fosse, sei lá, todo Chibi ou todo storyboard, e aí a gente migrasse ele completamente de um para o outro, para a gente poder fazer esse benchmark da maneira mais científica possível. O jeito que eu acho que, assim, o problema... Existem alguns problemas no view code, que é o seguinte, que tem a ver com a compilação. E não é que chega a ser um problema, mas, por exemplo, o SwiftLint ele começa a reclamar de métodos com mais de 150 linhas, alguma coisa assim. E dependendo da sua view, vai ter métodos com mais de 150. E você vai acabar sendo obrigado a quebrar em vários métodos. Às vezes, não sei se faz tanto sentido, mas só para o SwiftLint não gritar com você. E tem outra parada que o Xcode ele roda tipo... Por causa de toda o compilador do Xcode ele roda ele checa... Eu não lembro como é que chama agora. São tipo... Ele faz uns checks em funções para ver, tipo, por complexidade. Tem até uma configuração que você consegue mexer para ele te avisar se uma função está demorando para ele conseguir checar em compile time, alguma coisa assim. O que eu já... Assim, não tem nenhuma prova fixa, mas, tipo assim, juntando com aquela parada que o Xcode pode recompilar mais do que só o seu arquivo de view code, também tem aquele ponto de, talvez, o tempo que ele demore para... analisar o código do view code, compilar aquilo, demora mais do que ele só pegar Chibi e embarcar no projeto. Talvez, mas são muitos talvezes, e aí depende se está rodando no simulador, se está rodando no device, qual device que é. Então, assim, performance no device, eu acho que tanto faz. Assim, mano, os nosso processador do iPhone daqui a pouco está no foguete, então acho que não é problema de performance no device, é mais só de acho que, tipo assim, talvez o ganho acaba sendo irrisório, dependendo. Alguma mais? Foi uma pergunta para vocês. Lá, eu saí do storyboard do Chibi e fui para View Code porque facilitava muito o teste unitário. Eu queria uma dica de vocês, no Chibi, como vocês fazem esse teste unitário? Então é que assim, aquele grande ponto que eu falei, tipo, os dois são... A ideia é que, assim, aquele ponto que eu citei no começo, injeção de dependência, que é outra coisa muito importante. Para facilitar teste unitário, a gente poder mocar as telas. Assim, o tanto quanto uma view code deveria ser fácil de testar unitariamente, a Chibi também porque foi o que eu falei. A única diferença no método entre essas duas é que uma eu estou construindo na mão, o outro eu estou pedindo para ele carregar de um arquivo. De resto, esse meu arquivo de view, ele já é independente e modular, a ponto de eu poder testar, deixa eu ver ele aqui, exigir. Esse arquivo aqui, eu poderia usar ele em qualquer view controller que eu quisesse. Então, tipo assim, se eu quisesse, sei lá, é que aqui é meio simples de dar esse exemplo, mas se eu quisesse testar, fazer um snapshot só dessa view, eu poderia. Se eu quisesse fazer testar com um snapshot ou unitariamente, essa aqui também, eu também poderia. Tipo, não deveria, se é Chibi ou storyboard, não deveria afetar na maneira que a gente testa. Tipo, o approach é o mesmo. Ficou até mais? Mais dúvidas? Não. É... Olha ele aí. Não é zoeira não. Você tem controle do init da view
Porque no view controller você tem, mas e o da view? Temos, é claro que temos. Aqui eu não Será? declarei. Ah, tem mais pergunta? É só isso? Ou tem mais? É só isso. Ah, tá. Então, aqui tá a view, eu teria o controle, é só eu declarar um init aqui e fazer o super init da view. Normalmente a gente passa ele vai pedir pra gente ou passar o super de um decoder ou com um frame. Normalmente a gente passa como frame e 0. Por causa 0, ele vai meio que criar um view com o tamanho 0, só que como a gente usa as constraints ou anchors ou que seja, o tamanho ele vai ajustar sozinho. Então, sim, você tem acesso ao init dos Não, dois. mas e se eu quiser passar um parâmetro específico? Parâmetro específico para view? Pro init da view. Pode. O init que você cria é criado do 0. Tipo, você faz o qual você quiser. O init que você vai fazer é um init novo. Então, eu quero que, sei lá, init com uma label com um texto. Você faz lá o init, você passa você pode passar um string no init, e aí a única coisa que você tem que chamar o super init da view vai ser o do frame, e aí você pode customizar a view embaixo. E aquele load from nib que está no outro arquivo? O load from nib. Boa. Nesse ponto aqui você está falando. Boa pergunta. Agora eu não pensei nisso. Mas... É uma farsa. Tem, mas é que aquele usando o nib owner loadable. Aí ali funciona. No meu projeto a gente usa um common init, daí a gente chama esse load from nib lá dentro. Então, E ele é tipo um factory, um builder? a gente pode inicializar tipo, pelo frame e daí ele vai passar por aí porque a gente chama o common init dentro do... Boa. É uma solução. Uma boa. Mais dúvidas? Aqui atrás. Como vocês fazem para usar essa view dentro de uma célula, de uma tabela, uma collection? Assim, a princípio, a mesma metodologia se aplica. A gente poderia criar aqui, isso aqui em vez de ser um UI view, ele poderia ser uma UI table view cell. Só que assim, com o reusable, a gente não usaria o nib loadable, por causa que as células são instanciadas de uma maneira diferente. Ele usa uma que chama só reusable, que você joga ali em cima, tem na documentação. Assim, por cima, se eu quisesse usar esse incrementer numa célula, eu posso só criar essa view da célula. E no init dela eu poderia tanto criar a célula no Shib, assim, na mesma mecânica, só que aí eu jogo uma view, que seria a view reutilizável dentro da célula, e eu posso colocar os constraints como eu quiser, e ela funcionaria lá, normal, com delegate e tudo mais. É a mesma maneira, como se eu estivesse colocando uma view reutilizável numa tela solta, do que colocando numa célula, é a mesma coisa. Só um ponto, se for Collective View Cell, é um outro init dela lá, ela tem que passar um stringzinho diferente lá. Sim. Acho que a gente faz parecido isso no projeto, que a gente meio que separa um espaço na célula, meio que injeta essa view e usa toda a parte reutilizável, mas injetando essa view. Esse espaço é tipo uma view, e aí você acaba tipo injetando uma view como subview dentro dessa view? Isso, um fill, Sim. Um fill e with subview para enquanto a gente viu. Sim, daria. O ponto, a vantagem disso é que você pode, diretamente na declaração da célula, já setar a classe. Então, eu não preciso injetar nenhuma view lá dentro, ela já vai ser a view daquele tipo. Entendeu? Entendi. Legal.